Segundo os documentos oficiais, no Brasil, nós temos mais de 300 mil pessoas em situação de rua. No Distrito Federal, quase 8 mil pessoas. Mas eu creio que esses dados são subnotificados. Eu tenho essa impressão, não tenho como comprovar, né? Mas são esses os dados que a gente tem. E um elemento importante também para a gente pensar é como que tem uma mentalidade instituída de quem vive e de quem morre, né? Porque não acredita-se na redução de danos, por exemplo, né? Igual o Barba estava falando. Oferecer um banho vai incentivar com que essa pessoa continue na rua, né? Distribuir um preservativo vai mobilizar para que a pessoa continue nessa situação, mas não pensa que a lógica da dignidade é reduzir os danos para a vida dessa pessoa, desse homem, dessa mulher, dessa criança, desse adolescente. Então, a gente vai seguindo, pensando um pouco sobre essas coisas, sobretudo trazendo também a presença, né, e a figura do padre, nosso amigo lá de São Paulo, o Júlio, o Lancelotti, né, que tem dito muito isso, né? Cada pessoa é uma pessoa. E uma pessoa em situação de rua, ela é uma pessoa com muitos elementos, para além do que a gente consegue identificar a olho nu. Então, agora, a gente vai escutar você, Amanda, um pouco também, a partir da sua trajetória, das suas experiências, né? E, sobretudo, também, eu ficava pensando, enquanto o Barba falava, que o governo federal lançou recentemente uma política nacional para a população em situação de rua, né? Então, é importante que nós acessemos, que a gente possa acessar o site do governo federal, identificar que programa é esse, que tem elementos importantes, mas que muitas vezes não tem recurso, né, para que seja aportado, para que o programa possa realmente sair do papel. E a gente escuta a Amanda, que está nesse lugar da Defensoria Pública, e que também deve encontrar muitas violações presentes nessa trajetória em que ela atua de maneira geral. É com você. Boa noite a todos, a todas as pessoas. Difícil falar depois do Barba, né? Porque ele estava falando aqui, eu querendo concordar, assim, querendo interromper ele, porque o que a gente passa na Defensoria é muito grave, e está muito grave. Eu sou coordenadora do Núcleo de Direitos Humanos, estou coordenadora desde o dia 1º de agosto. Sou uma mulher com deficiência, não tenho os 4 dedos da mão esquerda, uma deficiência congênita. Trabalhava até então só com pessoas com deficiências e pessoas idosas, que no Distrito Federal já é um recorte de uma população enorme. Temos uma das maiores expectativas de vida do Brasil, o que não quer dizer qualidade de vida, né? Expectativa de vida é longevidade. Agora, a que custo, a que preço? Somos o 2º estado que mais pratica violência contra a pessoa idosa no Brasil, atrás só do Rio de Janeiro. Então, estamos envelhecendo, mas a que preço? E no Núcleo de Direitos Humanos, nós atuamos com as seguintes pautas. Pessoas idosas, pessoas com deficiência, pessoas em situação de rua, diversidade LGBT, diversidade racial, conflitos fundiários, meio ambiente, mobilidade urbana. A gente fala que é basicamente um pronto-socorro jurídico. Inclusive, acho que a menina que estava falando comigo daqui, a Ana Paula, não estava mais me aguentando, porque eu não respondia, né? Mas é que o meu celular, depois da pandemia, eu brinco que acho que é um ramal do Disque 100 da violação. É todo dia uma quantidade absurda de mensagens. E hoje, eu até brinquei com o Barba, falei, que bom que eu vou terminar o dia num diálogo de justiça e paz, porque foi um dia de tanta injustiça e falta de paz, que acho que é bom estar com pessoas que depois a gente consiga acalmar. Mas, assim, é um pronto-socorro mesmo dos vulneráveis, sabe? E você vê uma questão que afeta muito o Brasil. Enquanto o Barba falava assim, Asa Sul, Asa Norte. Por que tem tanto incômodo na Asa Sul e na Asa Norte? Porque a gente não quer pobre perto de rico. A Brasília vive um apartheid, né?
A gente vive uma apartheid. A gente tem um índice de pessoas muito ricas aqui no plano. Então, se você ficar em situação de rua nas satélites, melhor para a gente, mas na Asa Norte, não. Então, assim, a briga que a gente enfrenta no plano piloto é enorme. Sendo que a gente tem pessoas em situação de rua em todas as satélites, nós temos trabalho em todas as satélites, mas, realmente, aqui no plano, a gente vê um ódio à pessoa, né? Um ódio à existência daquela pessoa. Tanto que a ajuda, como Bárbara falou, é repudiada. Você tem raiva de quem está ajudando, porque a gente não quer essa pessoa aqui. A gente não quer essa pessoa na Asa Sul e na Asa Norte. Se ela puder estar em outro ambiente. E aí a gente vê uma realidade que só estando no dia a dia, só você tendo algum contato, você vai entender. A gente atende nos centros POPs. Não sei quantos sabem aqui, a gente tem um centro POP na Asa Sul e um centro POP em Taguatinga. O que é o centro POP? É um centro de referência da assistência social para que as pessoas consigam deixar as suas coisas, se inscrevam na assistência social, nos cadastros, no Bolsa Família. Nós só temos 2, um na Asa Sul e em Taguatinga. É muito pouco. E toda vez que a gente vai lá, as demandas são infinitas, né? São demandas infinitas. A Juliana está aqui. Levanta aí para eles te conhecerem, até para ver a sua blusa. A Juliana é assessora da pauta da pessoa em situação de rua. Ela está com a blusa escrito "Um novo presente é possível", que é a nossa campanha desse ano. Porque a gente fez uma campanha nacional dos defensores pela superação em situação de rua. Porque o fato da gente fazer a defesa das pessoas em situação de rua fez com que fôssemos atacados por outros órgãos, como pessoas que querem que as pessoas continuem em situação de rua. Então, a gente precisou colocar no logo pela superação em situação de rua e fazer uma campanha nacional, e eu estou falando de atuação dentro da lei, nenhuma atuação política ou ligada à religião, atuação dentro da lei. E ainda assim é um ataque. Por que vocês estão fazendo isso? Não era para estar fazendo outra coisa, a defensoria não serve para isso. E a gente lançou uma cartilha e essa campanha tentando explicar que são seres humanos. Não tem como você excluir da sociedade. Está na mesma sociedade que você. Porque é isso que as pessoas querem, fingir que elas não estão na mesma sociedade que você. E aí eu até trouxe alguns dados que estão na nossa cartilha. Eu já garanto, como você falou, que é subnotificado, com certeza. Com certeza é subnotificado. Por exemplo, quando teve a greve das sedes, a gente teve que judicializar coisas que a gente fazia administrativo. Então, assim, a gente pedia de maneira administrativa um abrigamento, e a gente teve que judicializar. Pelos dados estatísticos, só 14% da pessoa em situação de 14% das pessoas em situação de rua têm alguma deficiência. Quando a gente foi judicializar, metade tinha prioridade legal, porque tinha alguma deficiência ou era idoso. A gente falou, então esse dado está muito errado. Mas, quer dizer, quando existia algum cadastro, colocava situação de rua. É tanto um não ser, uma não pessoa, que o fato de você ter uma deficiência, eu não vou nem contar. Então, não era contabilizado, isso não estava no cadastro das pessoas. Quando a gente foi pegar para ter prioridade processual, tanto para idoso como para pessoas com deficiência, a gente viu que ele não tinha contagem. E a própria pessoa achava que aquilo ali não era uma questão que ele precisava ter direito ao Estado, né? Primeiro, muitas pessoas se tornaram pessoas com deficiência por conta do próprio Estado. Algum tipo de violência estatal, doença evitável, brigas, né? Assim, até mesmo no estabelecimento prisional. E isso está totalmente não contado. Então, assim, por esse dado, eu já tenho uma absoluta certeza que é subnotificado, totalmente. 68% das pessoas em situação de rua no Brasil são pessoas negras. 87% são homens. O aumento de 2019 a 2022, depois da pandemia, que o Barba estava falando, depois da pandemia parece que aconteceu alguma coisa, foi de 40%. 39 ponto alguma coisa, vamos arredondar para 40%. Quer dizer, existe uma história por trás da vida das pessoas que estão em situação de rua que a gente ignora, né? A gente ignora, como o Barba colocou, e é o que a gente vê todos os dias, enquanto estava falando, a gente estava mandando mensagem para a Juliana, porque uma raiva que a gente tem, eles não conversam com essas pessoas, porque o dia que você conversar com essa pessoa, você muda a sua mentalidade. Álcool e drogas. Quantas pessoas eu já conversei que falou, doutora, eu bebo até dormir, porque eu não tenho outro jeito para dormir.
Então, eu bebo até eu cair e ficar inconsciente para eu conseguir dormir, para eu conseguir esquecer. Nós temos 2 casos de pessoas que ficaram em situação de rua depois do assassinato do filho. Bebi até esquecer, até continuar aqui. E aí a gente foi olhar o histórico. A Juliana é uma pessoa muito cuidadosa com essa questão de histórico. Servidor do Banco do Brasil. Tinha toda uma vida e se tornou pessoa em situação de rua após condições de saúde mental. Então, a saúde mental é totalmente negligenciada das pessoas em situação de rua. E existe até uma questão, quando a gente tem os fóruns de pessoa com deficiência, por que a gente não coloca a saúde mental junto? Porque a deficiência é um conceito de um impedimento permanente. Né? Não vai... eu não vou conseguir ter dedos. Mas já algumas condições de saúde mental, principalmente da população em situação de rua, dada a oportunidade, ela vai conseguir reverter. O negócio é que a gente não dá essa oportunidade e a gente considerou que é uma deficiência intelectual, algo que não é uma deficiência intelectual. É uma questão de saúde mental que, com o tratamento correto, com a mínima da dignidade, às vezes eu vou dizer que a dignidade e o tratamento como pessoa é até maior que o tratamento de saúde mental, a pessoa consegue retornar. Então, assim, a gente fala, não dá para colocar no bolo de pessoa com deficiência, dependendo do caso, porque você está colocando um estigma ali de um impedimento permanente que o Estado está colocando como permanente, mas não é um impedimento permanente. Né? Então, assim, a questão de álcool e droga é enorme, enorme. E aí, a avaliação dessas pessoas... o CAPS é porta aberta. Quantas conhecem o CAPS? Quantos de nós sabemos onde é o CAPS na região onde a gente mora? Para poder encaminhar. E é isso que eu falei para vocês. Se a gente vai defender como órgão, como instituição, extremamente julgado pelas outras instituições, muitas vezes. Né? E a outra questão, além de álcool e drogas, é o diálogo, esse ser visto como um ser humano. A gente passou por uma situação outro dia, que eu recebi uma mensagem, olha, tem uma pessoa gritando no aeroporto, e a pessoa que mandou a mensagem era uma pessoa que tinha confiança no nosso trabalho e falou, a gente está com medo de violência policial, porque é uma pessoa negra que está gritando no saguão do aeroporto. Aí eu falei, não tem ninguém aí, se tiver em surto, chama o SAMU. O SAMU não considerou em surto. E aí a gente tentou ligar para a Polícia Federal, que estava em cima. A polícia falou que não ia fazer nada. E a pessoa estava gritando mesmo no aeroporto. Aí eu tenho um problema ao contrário com meus servidores. Em vez de não querer trabalhar, eles querem trabalhar demais. Aí foi escondida de mim, foi escondida para o aeroporto. Ela falou assim, eu vou dar uma volta no aeroporto. Eu falei, fazer o quê, né? Aí me mandou mensagem. E aí eu falei, já que já está aí, agora fala o que aconteceu. Era um camaronês que chegou de barco no Brasil, depois de um mês de viagem. Ele deu todo o dinheiro para uma pessoa trazer ele de Camarões para os Estados Unidos, aí parou no Brasil. Chegou no Rio de Janeiro, depois de N histórias, a Polícia Federal falou assim, vai para Brasília, porque acontece muito isso, vai para Brasília que lá é o lugar de resolver as coisas. Então, você vê, a gente não dá nem acesso às pessoas, isso não aconteceu só com ele, não, é mais comum do que as pessoas imaginam. Pessoas que ficam em situação de rua porque vieram em Brasília porque achou que aqui era o local de resolver as coisas. A gente desconhece a rede e, por isso, a gente impede o direito das pessoas, porque você não mostra para ela onde que ela pode buscar algum tipo de direito. Né? E aí a Polícia Federal colocou ele num ônibus para ir para Brasília para procurar a embaixada. Só que assim, o ônibus para na onda ferroviária, que a gente sabe que é no Guará, ali na região. Né? A embaixada, totalmente inacessível. Nisso, ele ficou em situação de rua, ele foi para o aeroporto. Ele ficou tentando falar com tantas pessoas por tanto tempo e ninguém dava ouvidos, que ele começou a gritar. E aí, quando a Juliana chegou lá, que fala inglês bem, porque eu, por exemplo, não ia conseguir fazer esse atendimento porque não tenho inglês, então tinha uma barreira comunicacional, não tenho o mesmo inglês que ela. Ele falou para ela, ele falou assim, eu comecei a gritar porque ninguém me escutava, ninguém conversou comigo, eu comecei a gritar em surto. Assim, eu estou há 3 dias aqui, ninguém faz nada, me encaminham de um órgão para o outro, e ele começou a gritar. E a gente teve que fazer esse atendimento como na embaixada. E aí foi todo um... Agora ele vai conseguir retornar. Mas, assim, você vê que o surto não era o surto, era uma tentativa de ser ouvido. E é isso que acontece com muitas pessoas. Elas vão tentar ser ouvidas. A quantidade de pessoas que a gente já... de pessoas em situação de rua que a gente já teve que defender por a contravenção penal de porte de arma branca, porque está com uma faca...
Aí eles vêm e falam, doutora, eu estou com uma faca mesmo, porque você já ficou em situação de rua, eu preciso tentar. A faca é ali uma mínima de uma proteção, é o utensílio básico, e aí a polícia chega lá, em muitos casos não escuta nada, contravenção penal. Você está com uma faca. Prisão. Às vezes, o primeiro contato que a pessoa tem com o Estado é pelo sistema penal. É a prisão. Ela não viu a saúde, não viu moradia, não conheceu uma pessoa da assistência social, mas o sistema prisional e a polícia foi um braço forte naquele momento. Então, reverter esse sistema para falar que todas as instituições têm que ter o diálogo, têm que considerar aquela pessoa nas suas interseccionalidades, se é uma pessoa idosa, se é uma pessoa com deficiência, se tem uma questão de saúde mental, se tem uma questão de empregabilidade, que realmente é uma questão muito difícil, porque vem ali os estigmas e preconceitos para a empregabilidade. O Centro Pop, que é essa agência que eu falei para vocês, né, que a gente faz esse atendimento, muitas pessoas não querem nem ficar lá, nem para tomar banho, nem para deixar as coisas, porque se sentem violentadas naquele ambiente. Aí falam, não, doutora, eu não tenho local para tomar banho. Aí vai uma pessoa ajudar, aí começa, você está incentivando a situação de rua. E a nossa experiência essa ajuda, às vezes, é o mínimo da dignidade dela se sentir pessoa, para ela conseguir superar e pensar em outra coisa. As pessoas têm uma ideia da ajuda assim que eu falo, não é a sua causa, procure outra, mas não atrapalhe, porque você realmente acha que uma sopa vai mudar a situação de rua daquela pessoa, você não está conhecendo essa causa. Você não sabe que ali é o mínimo do mínimo. Né? Essas pessoas não têm documentos. De janeiro a junho, só no meu nome, a gente pediu 1.500 certidões de nascimento. Porque, não, a gente vai fazer um plano de ação e vai ouvir vocês. Preciso aqui do seu documento. Não tem. Tchau, próximo. Sem documento, a pessoa não acessa benefício social, não, o CAD único, não vai ter prato cheio, não vai ter... Então, assim, CPF, quantas pessoas... Aí você é tão grave que a gente vai tirar seu documento. Quando você nasceu? Acho que foi em 1984, mas e o dia? A pessoa já esqueceu. Assim, não sabe mesmo a importância do seu aniversário, nome do pai. Aí é engraçado que, a partir da documentação, a gente abre um leque da história da pessoa, tentando pedir a documentação. E a gente pede, e em muitos casos, né, Ju, a gente não acha no cartório, a gente pede para a igreja, que antigamente as igrejas tinham os registros das pessoas. O batistério. E aí... isso aprendi também com a Juliana. Vou ligar para a igreja, quando é cidade pequena. E a gente consegue, mas assim, é um esforço que, eu falo, vai ser o atendimento que a pessoa tiver no dia. Todos os órgãos vão fazer esse esforço? Não vão fazer. Porque é isso, a gente já excluiu o ser humano como pessoa, a gente não quer que ele seja um humano como a gente não vai fazer esse esforço. Eu quero, para pedir o seu documento, que você saiba, já ouvi isso, a folha e o livro da sua identidade. Gente, ele não sabe a data de nascimento, ele vai lembrar a folha e o livro. É sua função como Estado correr atrás desse documento. Né? E quando a gente faz isso, a gente ainda enfrenta questões com outros órgãos. Então, assim, drogas também é uma questão que a Defensoria enfrenta muito, porque a gente sabe, né? A grama para uso no Lago Sul e a grama numa casa daquela e a grama para uso na situação de rua é outra, né? Eu já passei pela entorpecentes na defesa dos réus e eu já peguei mais de um processo que estava escrito quantidade não reconhecida. Prendemos pela forma de ser traficante. Assim, atitude suspeita de traficante. E a quantidade, nem tinha quantidade. Nem conseguiram pesar a quantidade. Então, como o Bárbara falou, claro que a gente sabe que pode haver algum tipo de situação ali de agentes do tráfico que seja identificado pela polícia. O Estado consegue provar isso. Não é a gente que tem que... Né, a pessoa em situação de rua que tem que provar. E nós passamos diversas situações assim. E aí, como eu falei, a primeira fase que a pessoa tem do Estado é o sistema prisional. É a agressão. Com essa quantidade de pessoas naquela situação de rua, o racismo. E aí vem uma outra questão de interseccionalidade. As mulheres em situação de rua, que sofrem coisas horríveis. Não sei se vocês conhecem a história da do
documentário, né, junto até com Baba, tem uma história fantástica. É uma pessoa também para vocês trazerem aqui. Fantástica, que eu digo, desculpa, assim, para nos trazer conhecimento, mas fortíssimo, né, dificílimo, porque mulheres em situação de rua tem uma questão, a maternidade, se tiver em situação de rua, totalmente julgada, totalmente desconsiderada e muitas vezes retirada. Quando a mulher tenta ultrapassar a situação de rua pelo filho, o filho é retirado pelo próprio Estado. Que isso é uma questão também das adoções muito difícil. A pobreza sendo criminalizada e a maternidade da situação de rua sendo criminalizada. Pessoas idosas, né, que tem aumentado muito. Na verdade, a nossa pirâmide está invertendo. Né? Não está mais nascendo a quantidade de pessoas. A maioria de nós aqui, por exemplo, minha avó teve 14 filhos, minha mãe teve 4. Eu ainda não tenho nenhum. Então, assim, a pirâmide está invertendo. Nós vamos envelhecer exatamente. Antes nascia muito, né? Agora está assim. Em 1960, nós tínhamos um idoso para cada 9 crianças. Em 2020, já era um idoso para 1,5. Estava 1 para 1. E a expectativa é que até 2050 a gente tem uma população de 2030, 7 anos. Eu sempre me assusto, tão perto, para um estado que não está preparado. Muito maior de pessoas idosas do que criança e adolescente. A população de pessoas idosas na rua vai aumentar? Com certeza, com certeza. Na defensoria, o nosso maior público de vagas de acolhimento hoje são pessoas idosas, de que a gente não consegue acolher. A gente não está conseguindo acolhimento. Porque, em vez de ser considerado um público ainda mais vulnerável, eles falam assim, não consegue subir beliche, então aí que a gente não vai ter casa de acolhimento mesmo. Então, é o nosso público mais vulnerável hoje, em situação de rua, assim, que necessita do serviço da defensoria para acolhimento, são as pessoas idosas. Então, são uma quantidade de questões aqui que eu acho que eu até me fala do tempo aí. Já vou encerrar. Só queria falar sobre esse plano que o Barba falou. A gente tem acompanhado. Primeiro, a gente não foi chamado à mesa, né? Foi um acordo do Ministério Público com o Conselho Nacional de Justiça, o Conselho Nacional do Ministério Público e o Supremo. E é muito importante ouvir essa população. Né? Eles se organizaram no movimento de população de rua, vários coletivos, e em algumas reuniões eles não são chamados. E aí a gente fala que a gente tem que fazer, às vezes, de dar a voz dessas pessoas. E tem que falar, olha, não tem acolhimento. As pessoas não estão tendo assistência social. E a gente começou a acompanhar as ações. O Tiago, que é o defensor responsável, foi aqui na Zanorte, pegou os dados, tudo antes da operação, para depois a gente provar. O próprio Conselho Tutelar é contra a remoção, porque a criança já está nessa escola, já está adaptada a essa escola. Você vai remover e vai colocar onde? Porque agora ela já está com a escola, já está tudo certinho. Então, assim, realmente está bem complicado essa ação, porque a gente não pode fazer uma coisa simplesmente formal, né? E não tem como você fazer uma coisa que mude sem ouvir as pessoas, sem saber da realidade delas. Então, ir lá para constar o nome não é suficiente, né? Então, assim, a gente conta muito com esses coletivos e esses órgãos e organizações como essa, que estão dispostas a ouvir e mudar o diálogo para nos ajudar nessa realidade da coletividade, porque a associação de moradores, a associação dos bairros, das quadras, se organizam contra as pessoas em situação de rua, e numa mentalidade que é exatamente essa. Se você quiser defender qualquer direito deles de, olha, ele vai sair daqui, mas ele precisa de uma mínima de uma dignidade, porque eu sei o que eu estou falando, porque eu faço operação de emoção e cuido de 7 vulnerabilidades. Ele vai voltar. Você vai em outro lugar, ele vai voltar para cá. E você não vai resolver o problema. Então, assim, você não está resolvendo. Eu brinco até que eu falo assim, eu não sou compreensiva porque eu quero, não. É porque o trabalho me forçou. Eu não quero conciliar porque eu sou uma pessoa boa, não. É porque eu já tenho eu tenho quase 15 anos de serviço público, assim, né? E a gente sabe que algumas coisas, se você não conciliar, você vai mover. E é isso. A pessoa em situação de rua, as pessoas às vezes querem tanto eliminar, não tratar ali como ser humano, que você não entende que nem no seu interesse você vai resolver, porque aquela pessoa precisa de uma condição para ela continuar morando, para ela ter uma moradia e continuar morando em outro lugar. Então, assim, é uma face muito cruel do Estado. Eu digo que é até pior do que a saúde, às vezes, é você tirar a moradia, né? Porque, assim, a questão da deficiência, a questão do idoso,
tudo existe uma rede. Por exemplo, essa campanha que a gente fez esse ano, de situação de rua, o ano passado foi de pessoas com deficiência. E foi outra receptividade. As pessoas receberam e tudo. De situação de rua, eles já não estão na mesma abertura, porque, olha lá, vocês estão querendo defender não tá, uma coisa que não está certa, a gente está com muito mais dificuldade do que o ano passado, muito mais, porque as pessoas realmente não querem que aquelas pessoas existam, querem excluir da sociedade. Então, e nós temos uma quantidade enorme no Distrito Federal, na Asa Sul e na Asa Norte, principalmente, de pessoas em situação de rua que trabalham como catadores. E é um trabalho para o Estado, que o Estado se beneficia muito, inclusive. O Estado se beneficia muito do trabalho dos catadores sem nenhuma remuneração. E quando você vai falar isso, está atrapalhando, está convivendo, né, de maneira errada com os moradores aqui da nossa associação, do plano, né, nenhuma associação específica. Mas, quando consegue-se o trabalho do catador, a gente também tira. Então, assim, que face do Estado é essa? Que só aparece para repressão, que só aparece para conhecer o sistema prisional, que a moradia mínima digna, os outros cidadãos estão indo contra. Entendeu? É muito difícil você conseguir um mínimo. Eu brinco que no NDH a gente está pedindo tão básico. Eu queria tanto sonhar, porque quando eu entrei, eu queria sonhar com coisas de pessoas com deficiência. Como eu sou uma pessoa com deficiência, minha professora, eu sempre sonhei muito em coisas de pessoas com deficiência. Eu falo, mas aí eu estou pedindo água, porque fala assim, não, a população está em terreno irregular, não vai ter CAESB. Tá, mas já está matriculada na escola, já está recebendo... A gente não pode ter uma água ali. Eu estou pedindo água, eu estou pedindo para que as pessoas não sejam removidas durante a fumaça que está no céu, que está congestionando o pulmão de pessoas idosas que estão em situação de rua. Eu estou pedindo muito, muito, muito básico, né? E ainda sendo criticada por isso. Então, eu acho que essa questão de diálogo de justiça e paz, eu deixo aqui a reflexão: que justiça e que paz nós esperamos se a gente não considera o outro como ser humano. Então, eu acho que a gente precisa pensar nesse tipo de diálogo, qual é a nossa parte dentro da nossa sociedade, nessa visão do outro como ser humano, seja ele situação de rua, uma pessoa negra, uma pessoa com deficiência, mas entender essa história, né, como você falou, cada ser humano é único. Acho que essa é a nossa luta no Núcleo de Direitos Humanos, e acho que tem que ser a nossa luta como cidadão e como ser humano mesmo. Né? Obrigada pela oportunidade. Gente, acho que eu passei um pouco do tempo. Olá, ouvintes. A leitura do Evangelho hoje é Lucas, capítulo 12, de 8 a 12. O tema central deste texto é sobre a importância da presença do Espírito Santo na história da salvação. Interessante perceber que o Evangelho de Lucas nos mostra 3 momentos importantes da presença divina no meio de nós. Primeiro, no Antigo Testamento, Deus esteve presente, sobretudo por meio dos profetas, depois pela vida e ensinamento de Jesus Cristo, e agora, não tendo mais a presença do Filho do Homem, a história da salvação prossegue com a presença do Paráclito no meio da comunidade. O Evangelho de Lucas é o que mais fala sobre a ação do Espírito Santo na comunidade. Logo no início de sua vida pública, Jesus anuncia na sinagoga a boa notícia: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Certamente, a comunidade cristã entendeu que, após a morte e ressurreição de Jesus, o Espírito Santo é que moveria os fiéis na evangelização. Por isso, no texto de hoje, o evangelista entendeu o quanto era necessário o Paráclito para a vida da comunidade. Jesus envia o Espírito Santo, que conduzirá os cristãos, dará coragem e proteção. No texto de hoje, Jesus disse: quando vos conduzirem diante das sinagogas, magistrados e autoridades, não fiqueis preocupados como ou com que vos defendereis, ou com o que direis, pois nessa hora o Espírito Santo vos ensinará o que deveis dizer. O evangelista entende que o Espírito move o cristão na evangelização, e quem impedir essa missão está rejeitando e impedindo a vontade de Deus. Lucas está se referindo aos perseguidores dos cristãos.
às autoridades romanas e religiosas, que prendiam e matavam, como fizeram com o apóstolo Paulo e seus discípulos quando pregavam o Evangelho movidos pela ação do Espírito Santo. A Igreja nos ensina que a presença do Espírito Santo já existia desde a criação. No primeiro capítulo do livro do Gênesis, encontramos essa presença como um sopro divino, que da língua hebraica é escrito como ruá. Em meio a este contexto de guerras que estamos presenciando em vários lugares, em meio ao ódio que muitas vezes imperam como sentimentos e ações violentando os seres humanos e a natureza, tudo isso são exemplos de afrontas contra o Espírito Santo, pois afronta o projeto de Deus, que é de vida em abundância para todos. Nesse momento, oremos unidos ao Papa Francisco e pedimos para que a divina ruá, o sopro divino, seja o sopro de vida, de acalento às vítimas dessas violências e também seja sopro de transformação dos corações dos dirigentes desses conflitos. E oremos para que a divina ruá continue animando fiéis a viver e anunciar a boa nova, o Evangelho de Jesus Cristo. Amém. Bem comum, todos dando as mãos, os direitos também os deveres, respeitados por todos serão. Então, justiça e paz se abraçarão, justiça e paz se abraçarão, justiça e paz se abraçarão. Jesus Cristo.